prisma quadrangular regular e um cilindro circular reto. A descrição prisma significa que a base ela vai ser copiada no topo da figura e vai haver uma conexão entre os vértices a partir de uma aresta. E essa aresta, então, conecta os vértices e é chamado prisma. Quando fala-se regular, queremos dizer que a base ela tem todas as suas arestas iguais. Então, nesse caso aqui em específico, A vai ser igual a B. Cilindro circular reto. O cilindro circular reto significa dizer que o cilindro tem a altura em relação ao raio um ângulo de 90 graus. Eu já descrevi ali a área e o volume para fins genéricos, mas a gente vai entrar na questão para saber o que se trata. Bom, a área lateral do prisma é 2 raiz de π sobre π. O que mais ele está dizendo aqui é que o valor de C no meu desenho é igual ao H. Então eu já fiz um setup aqui das letras que eu vou usar. Bom, o volume do cilindro é igual ao volume do prisma retangular. Eu sei o volume de cada um. Vou repetir aqui a fórmula usando as letras do cabeçalho. E já vejo aqui que como C é igual a H, por substituição eu posso cortar. Então eu fico que πr ao quadrado é igual a A vezes P. Vamos seguir. Daqui a pouco a gente volta para fazer mais substituição. A área lateral do prisma, vamos agora às nossas considerações. Ele está dizendo que vale 2 raiz de π sobre π. Vamos ao nosso desenho. No nosso desenho, a área lateral ali é 2 vezes B vezes C, porque você tem a lateral direita 2 vezes. Então, B vezes C tem 2 ocorrências, na lateral direita e na lateral esquerda. E a área frontal, que é A vezes C, também tem 2 ocorrências. Tem uma na parte frontal e na parte posterior. Isso aí fica 2 raiz de π sobre π. Está aqui a representação da lateral, a representação da área frontal. Pintei de acordo com a cor para ficar fácil identificar. Bom, no momento que a gente monta a equação, já vimos aqui que o 2 é parte em cada um dos termos. Dá para simplificar. Eu fico com BC mais AC igual a 2 raiz de π sobre π. O C está em evidência, né? Porque ele vai ser repetido nos dois termos, então eu passo a ter C é igual a A mais B. A é igual a B. Então vamos aqui para a primeira equação ficar com A ao quadrado, e na segunda eu fico com 2 vezes A. Eu botando o A aqui em evidência, fica raiz de π R ao quadrado. O R dá para trazer para fora da raiz, fica R raiz de π. Montei duas equações. É um sistema, vamos para a próxima página e a gente vai resolver esse sistema. O nosso objetivo é calcular a área lateral. Eu já sei que ela vai ser 2 vezes π vezes R vezes H. O R eu vou botar aqui e o H é o meu objetivo. Eu vou calcular a partir das equações que eu tenho. Então eu tenho 3 equações e a partir dessas equações eu faço a substituição. Na segunda equação eu tenho que multiplicar 2 vezes A. Bom, A eu já conheço quanto é. É R raiz quadrada de π. Bom, dá para cortar a raiz de π, porque ela é integrante da lado esquerdo e lateral direita. E vou botar o C em evidência. 2π RH. Mas veja, o H e o C, de acordo com a terceira equação, valem a mesma coisa. Então, na hora de substituir H ali, eu vou botar 1 sobre 2rπ. Corto. A área lateral é 1 unidade quadrada. Próxima questão. Uma distribuidora de combustíveis armazena gasolina em um tanque cilíndrico. Então está ali o tanque cilíndrico com todas as fórmulas de área e volume. A altura é H e o diâmetro da base D. Veja que o D não está representado ainda na figura, eu vou precisar montar uma equação para relacionar com as letras que eu estou fazendo referência. Então eu já sei que D, para mim, D é 2 vezes o R. Muito bem. Ele faz a distribuição desse produto em vários postos da cidade.
Cada posto tem 2 tanques iguais, também cilíndricos, quer dizer, vão obedecer essa mesma fórmula. Cada um com altura H sobre 6 e base D sobre 5. Então vamos lá. O volume do cilindro mestre, né, do cilindro da distribuidora, eu vou chamar de V. Definido o volume do tanque, que vai ser πr² vezes H, vamos tratar agora do cilindro menor, que é o cilindro do tanque. Eu vou chamar de dt, o diâmetro do tanque, e ht, a altura do tanque. Então, o volume de cada tanque vai ser π vezes rt vezes ht. R ao quadrado, tá? Achei o volume de cada tanque, então. Agora, vamos lá. O diâmetro do tanque é 2 vezes RT. É 2 vezes o raio do tanque. Então, eu tenho D sobre 5. Apenas copiando, vou passar o 2 dividindo. Então, vai ficar aqui D sobre 10. Muito bem. Então, no lugar de RT, eu vou abrir parênteses e colocar D sobre 10. Mas perceba, o valor de D está definido na equação anterior. A sentença diz que D é equivalente a 2R. Então, no lugar de D, eu vou botar 2R e cá embaixo eu coloco 10. Muito bem, tem como simplificar, porque 2 dá para dividir por 10, eu passo a ter 1 sobre 5. Agora eu vou elevar ao quadrado. Então, vai ficar R² sobre 25, vezes H sobre 6. Então, esse aqui é o volume de um tanque. Vamos lá. Dá para substituir, né? Porque o valor π vezes R² vezes H equivale a V azul, que é o volume do cilindro mãe, né, da distribuidora. Então, isso tudo pode ser substituído, mas eu tenho que permanecer multiplicando por 1 sobre 25 vezes 6. Bom, 1,25 vezes 6 dá 150. Então, está definido aqui que o volume do tanque é o volume do cilindro mãe divididos por 150, ou seja, em um cilindro mãe, aquele cilindro da distribuidora, cabem 150 tanques de gasolina. Da releitura aqui, ele diz que cada posto tem 2 tanques iguais. Então, na verdade, eu vou abastecer a metade disso. Ao invés de 150, eu vou dizer que eu vou abastecer 75 postos de gasolina, que logicamente são equivalentes a 150 tanques, já que cada posto tem 2 tanques. PUC do Rio Grande do Sul. Me parece que é do Rio Grande do Sul, apesar de ele estar dizendo aqui RJ. De um disco circular de raio medindo 6 e centro C. Então, o disco está aqui e tem raio 6. Veja, no transporte que eu vou fazer para redesenhar um cone, eu vou redesenhar o cone e essa parte aqui de cima vai para mim significar no cone a superfície lateral do cone. Bem, se nós temos aqui a superfície lateral do cone, esse lado CB equivale ao G do cone, que é a conexão cá para nós aqui, ó, CAB. Ele até refez o desenho para deixar isso claro. Então está aqui G, eu vou colocar aqui que G vale 6, ele já deu o valor do raio. Para mim isso aqui equivale a G. E aí vamos lá as considerações da próxima parte. Na próxima parte ele diz que cortamos um setor cujo arco mede 13. Então, a atenção que nós temos que ter aqui nessa questão é que o corte está sendo representado pela linha pontilhada. A menor distância entre AB vai ser 13. A maior distância entre AB é equivalente a 2πr. Então, quando a gente na letra A pergunta aqui o perímetro da base do cone, nós estamos perguntando sobre a distância AB, só que é a maior possível. Então, ela vai passar aqui por cima. Vou chamar aqui de 2πr ou distância percorrida em preto. Muito bem. No cone, eu passo então a ter, vou reforçar o G igual a 6, a altura não está definida e o raio é uma das questões, está na letra B. 13 é a distância AB passando lá por baixo, laranja. Isso equivale a esse setor aí que ele diz que foi cortado. Muito bem.
Quando eu pergunto o perímetro da base, como eu disse, eu estou perguntando ali a circunferência do cone, da base do cone, né? Que para mim significa 2πr. Vamos lá então. O perímetro da base quanto vale? O perímetro da base, que está representado aqui para mim de caneta preta, ele vale uma volta completa menos 13, que é o laranja. Uma volta completa é 2πg menos 13. G eu já sei quanto é, dado do problema, é 6. 2 vezes 12, 2 vezes 6, 12. Vamos à próxima. Eu já defini aqui como 2πr, sendo a circunferência da base. Se eu tenho um resultado de 2π menos 13, eu vou igualar a circunferência, que tem fórmula, né? É 2πr a 12 menos π menos 13. Vamos então calcular o raio, deixar ele em evidência aqui, vai ficar 12π menos 13, todo mundo divididos por 2π. Letra B. Letra C. Na letra C, é pedido para a gente calcular o volume. Eu já reconheço ali um triângulo retângulo e já vi que G é a hipotenusa do triângulo retângulo. Então eu fico que G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. E R posso substituir, vai ficar 12π menos 13, todo mundo sobre 2π. Embaixo eu tenho 4π ao quadrado e em cima 12π menos 13. E em cima 12π menos 13 eu vou fazer A menos B ao quadrado. Então vai ficar A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Então 12 ao quadrado 144, π ao quadrado menos 2 vezes 12π vezes 13 mais 13 ao quadrado. Agora vamos operar. Eu já sei aqui que o denominador vai ficar comum. 36 não tem denominador, pelo menos não está explícito. Implícito 1. Vou passar tendo no denominador 4π ao quadrado e multiplico o 36 por 4π ao quadrado. Vou fazer a distributiva do sinal. 36 vezes 4 é exatamente 144, eu corto. Fico com 312π menos 169, todo mundo sobre 4π ao quadrado. Já tenho o raio, já tenho a altura. Vamos ao volume. O volume é πr ao quadrado vezes h sobre 3. Vou trazer o 3 aqui para frente e o π também, vamos substituir o valor do r. Então, R vai ficar 12π menos 3, 2π elevado ao quadrado e H dentro da raiz, né? Porque eu tinha H ao quadrado lá em cima. Então, vou colocar aqui todo mundo dentro da raiz. 312, eu posso fatorar e verificar se eu tenho algum fator comum com 169. E tenho. 312 vai me dar 13 como fator comum. 169 é 13 ao quadrado. Eu vou colocar em evidência aqui o 13. Vai ficar 13 que multiplica 24π menos 13 vezes 1 sobre 2π. 4π ao quadrado eu já tirei da raiz quadrada, tá? Coloquei lá do lateral direita. Seguindo aqui eu tenho 12π menos 3, eu não vou tirar da potência. Vou levar a potência só a parte de baixo, o denominador. Fico com 4π ao quadrado, dá para simplificar, né? Π com π. 3 vezes 4 vezes 2, vamos ficar com 24. E eu vou devolver o π quadrado lá para dentro do parênteses. Então, eu vou botar um parênteses enorme aqui, elevado ao quadrado. E o resto, eu só estou copiando, estou usando caneta preta. O volume tem unidades cúbicas. Considere uma lata conformada de um cilindro reto de altura H e raio R. Ela está completamente cheia de doce de leite. E parte do doce de leite dessa lata foi transferido para 2 recipientes. Estão aqui na figura 2, são 2 cones. 2 cones iguais entre si e em forma de cone, muito bem, que tem a mesma altura da lata e o raio da base igual a metade do raio da base da lata. Considere também que os 2 recipientes ficaram completamente cheios de doce de leite. Desprezando a espessura do material de que são feitos os recipientes e a lata, determine quantos outros recipientes também em forma de cone, mas com altura igual a metade da altura da lata e de mesmo raio da lata,
podem ser totalmente preenchidos com o doce de leite que restou. Vamos nessa. O volume do cilindro, πr² vezes h. O volume do cone, πr² sobre 2, que é o raio aqui é metade, vezes a altura sobre 3. Então, essa daqui é a fórmula para achar o volume de um cone. Vou botar aqui elevado à potência, vai ficar r² sobre 4. Eu vou passar aqui o 1 sobre 4 lá para fora. Como eu tenho 2 vezes o volume do cone, eu vou multiplicar por 2 do lado esquerdo e direito. Pronto. Assim eu tenho como simplificar, vou ficar com 2K embaixo, 2 verde. E eu já sei quanto é o volume dos dois cones juntos. Substituindo πr² vezes h pelo volume do cilindro, eu passo a ter que 2 vezes o volume do cone é o volume do cilindro vezes 1 sobre 6. Vamos atualizar a figura então. Volume do cilindro definido, 2 vezes o volume do cone definido. O que me resta? O que está sobrando então é 5 sobre 6. O volume do cilindro, 5/6. Bom, eu tenho que encher tanques que tem raio R e altura H sobre 2. Eu vou chamar esse volume de VC1. Vamos lá então para o VC1. O VC1 obedece à regra do volume do cone, vai ser R² vezes H sobre 3. Muito bem. H, nesse caso, é H sobre 2. Eu vou substituir aqui, os demais estou copiando de caneta preta. Eu passo a ter πr²h, todo mundo sobre 6. Muito bem, o volume VC1, substituindo aqui 1/6 do volume do cilindro. Muito bem, se me restam 5/6, eu vou precisar de quantos VC1 para chegar em 5/6? Então vamos lá. Eu vou precisar multiplicar o VC1 vezes 5 para chegar em VS, que é 5 sobre 6 volume do cilindro. Então a equação aqui ilustra bem que você precisa chegar numa igualdade. O volume do cilindro é igual ao volume do cilindro, e para que a lateral esquerda seja igual à lateral direita, você tem que multiplicar por esse roxinho 5 aqui. Ó. Então ficou claro de que realmente são necessários 5 cones menores de altura H sobre 2 para completar com o que sobrou de doce de leite. É isso aí, até a próxima.